A graça e a paz de Jesus. Amém, irmãos? Bem, estamos aí prosseguindo com a obra do Senhor, com o coração agradecido e confiante de que é Ele quem supre todas as nossas necessidades. Eu fiquei encantado com a irmã Zélia, com seu cajuzão, né, para levantar recursos aí, para continuar a benção da obra. Eu disse aqui recentemente, né, quando é para o Senhor nada é pequeno, não é verdade? Nada é pequeno. Então, que realmente possamos ter esse coração aberto, coração disposto, né, como a gente vê ali com Neemias, né, porque a obra do Senhor não pode parar, isso em todos os seus aspectos, em todas as suas direções. Eu tenho procurado compartilhar com aquelas reflexões diárias, especialmente quando estive iniciando o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, tudo para a glória de Deus, né? Tudo para a glória do Senhor. Mas eu falei aqui na quarta-feira passada, né, cuidado com a falsa modéstia, porque quando estamos fazendo a obra do Senhor, nós somos sal da terra e luz do mundo. A luz não pode ser escondida. E ser sal dentro do saleiro não vai dar sabor ao mundo. A gente vai aparecer, mas o objetivo nosso não é aparecer, mas é glorificar, é exaltar o nome do nosso Deus. Amados, estamos aí hoje concluindo essa série apologética. Às vezes ele não é assim tão atrativo, no sentido de que temos aquelas necessidades da alma e do coração, queremos ser animados, reavivados, tocados. Mas eu julgo, de vez em quando, nós trazemos assuntos assim, até para estarmos fundamentados, de fato, na palavra viva do nosso Deus eterno. A palavra do Senhor nos fala que nos últimos dias as pessoas teriam comichões nos ouvidos. E assim nós precisamos, nos dias de hoje, nos apegarmos realmente à palavra do nosso Deus eterno. Hoje nós vamos trabalhar com essa questão, a vida após a morte. É aquela que nós sabemos que tem, né? Senão eu não estaria aqui. Você também não estaria aqui. Não é verdade? Mas como igreja, como devemos tratar do assunto, devemos pensar neste assunto? Como igreja, como devemos responder às dúvidas, aos questionamentos do mundo? E hoje eu quero trabalhar de uma forma muito simples, mas eu penso que vai ajudar bastante a igreja. Mas vamos lá, Jó, capítulo 14, versículo 14. Ali nós temos essa pergunta: morrendo um homem, porventura tornará a viver? O texto continua, né? Mas vou parar aqui. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? A vida pós-morte gera muitas perguntas. Esse assunto, quando ele é levantado, muitas dúvidas acabam surgindo. Eu não sei quantos estão lembrados, não faz tanto tempo assim, a Rede Bandeirantes esteve lançando uma série, né, de entrevistas, tratando do assunto de experiência de quase morte. Não sei quantos acompanharam, ou quantos estão lembrados disso. E foi muito interessante, né, aquela série, porque ela procurou tratar do assunto de uma forma bem honesta, até mesmo, às vezes, falando de Jesus, falando da fé cristã. Essa série, ela foi posta, inclusive, no YouTube, e eu até fiz questão de colocar lá, né, o meu comentário: Jesus é o caminho, a verdade, a vida, né, procurando enfatizar que, de fato, é quem é Jesus quem nos dá essa certeza
da vida com Deus, da vida com o Senhor. Eu li esse texto porque dizem que o primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Então é o livro mais antigo das Escrituras. E é nesse livro mais antigo das Escrituras onde nós encontramos essa pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Se é mera coincidência, ou se é Jesus-cidência ou não? No livro mais antigo nós encontramos essa pergunta. Até porque eu entendo também que a pergunta mais antiga, ou uma das perguntas mais antigas, tem sido essa: o que acontece após a morte do homem? Alguns aí fora falam sobre o sono da alma. Então, quando o crente morre, ele fica dormindo, cochilando, aguardando o retorno de Cristo Jesus. Há um outro movimento religioso que ensina: olha, se não tem Jesus, morreu, a alma vai junto com o corpo, ou seja, acabou. Mas nós, como igreja, o que é mais importante? Como que de fato nós temos pensado? Como que de fato nós temos nos posicionado? A Bíblia, por exemplo, nos fala a respeito dos que dormem no Senhor. E, sinceramente, nós, como batistas, nós não podemos errar nesse ponto. Ali é apenas uma metáfora. Não podemos levar essa afirmação paulina dos que dormem no Senhor de modo literal, tratando do assunto como sendo o sono da alma. É o que muitas vezes nós temos escutado. E isso precisa ser corrigido à luz da palavra de Deus. Ainda hoje, pela manhã, na classe ali dos jovens, eu levantei esse questionamento. A Bíblia nos oferece fundamento para todas as coisas, sim ou não? Sim. É claro que a Bíblia não trata diretamente de todos os assuntos, a não ser das questões principais ou das questões essenciais para o desenvolvimento de nossa fé. A Bíblia, por exemplo, não nos fala de teatro, a Bíblia não nos fala do cinema, mas a Bíblia nos oferece fundamento para todas as coisas. E como eu disse, a Bíblia trata das questões essenciais. E se a Bíblia nos fala sobre a morte, logo se trata de um assunto que, como igreja do Senhor, precisamos considerar. E precisamos alcançar o devido entendimento. Na época de Cristo Jesus, embora os judeus eles fossem dominados pelos romanos, mas uma cultura que impregnava a mente de muitos era a cultura ainda dos gregos. Inclusive, um idioma que era dominado por muitos, eu estou pensando dos judeus, além da língua hebraica, era também o quê? O idioma grego. E o que os gregos pensavam a respeito da morte? Eu vou falar para vocês. Mas antes, os judeus, eles acreditavam que quando alguém morria, a alma ficava perambulando, o corpo, por 3 dias. Caso ele voltasse à vida, então, caso retornasse à vida, a alma então teria tempo de retornar para o corpo. Mas depois de 3 dias, o corpo já estava, numa situação um tanto que degradante. Aí então, os judeus pensavam assim: agora a alma pode ir, tomar o seu destino. É claro que os saduceus pensavam de modo diferente, mas os fariseus, eles tinham uma outra concepção. Aí nós vamos chegar lá também. Mas como que os gregos pensavam? Olha, na cultura da Grécia Antiga, a morte era a alma deixando o corpo.
e era guiada por Hermes até a um rio. E cada morto tinha que receber uma moeda na boca. Então tinha lá o defunto, uma moeda era posta na boca do defunto, para pagar Caronte, um barqueiro que conduzia as almas por um rio. Sem isso, a alma vagaria pelas margens do rio por 100 anos. Olha só que interessante. O que os gregos pensavam na época. Mas como então os judeus pensavam? Bem, eu falei a respeito dos saduceus e falei também dos fariseus. Quanto aos judeus saduceus, já vimos, comentamos aqui no domingo passado, para eles não havia ressurreição. Então, para eles, a alma morria com o corpo. É o que eles pensavam. Já que não há ressurreição, a alma morria com o corpo. Os testemunhos de Jeová, eles acreditam assim em relação aos incrédulos, em relação aos infiéis. Morreu? Acabou. Muitos aí fora da sociedade, incrédulos, ateus, também chegam a essa conclusão. Morreu, acabou, tanto para os justos quanto para os injustos. Mas os fariseus eles pensavam diferente, eles acreditavam na ressurreição. Então, para os judeus fariseus, havia ressurreição dos mortos no juízo final. E alguns ressuscitariam, tanto para a vida com Deus, quanto para a condenação eterna. E Paulo ele chega a nos dizer algo, inclusive, sobre isso, que uns ressuscitarão para a vida, mas outros para a perdição. Então, a Bíblia nos ensina de um modo muito claro. Todos ressuscitarão. Só nós não podemos confundir o que acontece pós-morte com o dia do juízo final. Porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Algo acontece quando o homem morre. Da mesma forma, algo acontecerá por ocasião da vinda de Cristo Jesus. Então, como eu disse, o apóstolo Paulo, ele usa uma metáfora, né, quando diz a respeito da morte dos que dormem no Senhor. É apenas uma metáfora. Não é o sono da alma. Não é. Não é a alma cochilando, dormindo, né, descansando, aguardando a vinda de Cristo Jesus. Ele só atenuou a situação. Não acontece nos dias de hoje também assim? Fulano partiu. O que queremos dizer com isso? Fulano morreu. Para não ser tão agressivo, ou não ser tão insensível, a pessoa diz o quê? Que fulano partiu. Que fulano descansa. Ele descansou. Principalmente quando há alguém que lidou com uma enfermidade muito cruel, muito duro, muito difícil, aí, por fim, a pessoa sucumbe, aí, de uma forma carinhosa, disse, foi descansar. É algo nesse sentido que o apóstolo Paulo faz, quando diz a respeito dos que dormem no Senhor. Então, nós precisamos ter clareza, de fato, com aquilo que a Bíblia tem a nos ensinar, com aquilo que a Bíblia tem a nos orientar. Então, o que a Bíblia tem a nos ensinar? Primeira coisa, Tiago 2, versículo 26. Em Tiago, capítulo 2, versículo 26, aqui o apóstolo está dizendo em relação às obras que o crente deve fazer. E ele se apega a uma verdade em relação à realidade da morte. Porque assim como o corpo sem espírito é o quê? É morto. Então o que é morte? É a separação do espírito do corpo. Aí algumas pessoas perguntam assim para mim,
Mas pastor, e quanto à alma? Rapaz, às vezes o pastor fica em cada situação, né? Fica em cada situação. Irmãos, o que foi contaminado, digamos assim, na vida do homem, é o corpo. É claro que o pecado, afetando o nosso corpo, afeta também, de certo modo, o nosso espírito e a nossa alma. Mas nós entendemos que a alma tem muito a ver com o sentimento, com a psique do homem. E para o espírito ter consciência, ele precisa ter o que então? Alma. O corpo é a matéria. O corpo é apenas a vestimenta. Tem vestimenta loira, tem vestimenta morena, tem vestimenta branca, tem vestimenta preta. Vocês estão entendendo falando? É o corpo. A palavra do nosso Deus nos diz que aqueles que ressuscitarem receberão um novo corpo. Não está falando necessariamente de uma nova alma, nem mesmo de um novo espírito. Mas é claro, em Cristo, de certo modo, a nossa alma é transformada. E também em Cristo, de certo modo, o nosso espírito é transformado. Porque a nossa inclinação, ela se volta para o Senhor. Mas quanto o corpo, não. Por isso que Paulo chega a falar que aquilo que eu quero fazer, quem é que quer fazer? É o corpo, a carne ou é a alma com o seu espírito? O que quer fazer é a alma com o seu espírito. Mas não faz por quê? Porque a carne é fraca. Jesus disse isso, né? Vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. A carne foi corrompida pelo pecado. Então, eu estou simplesmente tentando aqui ajudar no entendimento de que é claro que o espírito, quando morre e vai para Deus, tem que ter algum sentimento, tem que ter alguma consciência, tem que ter uma certa psique, porque senão vai ser uma espécie de alma, sabe, abstrata, vaga, uma espécie de uma energia, e não uma pessoa, e não uma personalidade. Por exemplo, no dia ali da transfiguração, Senhor, quer que façamos uma cabana, né, para ti, uma para Elias e outra para Moisés, não foi isso? Olha só, Elias foi reconhecido, o outro também foi reconhecido, mas o que eu quero chamar aqui a atenção? Bem, irmãos, foi uma personalidade, então foi uma pessoa, não foi uma energia, porque dois foram reconhecidos, e foram reconhecidos como pessoas, com personalidade, é claro. Mas voltando aqui ao assunto, assim como o corpo sem o espírito é morto. E aí? O que acontece? Agora nós vamos ter muita paciência. Vamos abrir em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, e nós vamos trabalhar ponto por ponto aí, das questões necessárias para serem consideradas aqui nesta manhã. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. Vamos parar aqui no versículo 22? Lázaro, o homem justo, o homem temente a Deus, ele foi para onde? Ele foi para algum lugar.
No versículo 22, não nos fala para onde o rico foi. Diz apenas que ele foi o quê? Sepultado, o seu corpo, mas em seguida depois vai falar, tá? Para onde ele foi. Falei alguma coisa errada? Ah, certo. No versículo 22, então, só fala de... Não, do caso, para onde vai? De Lázaro. Foi para o seio de Abraão. Primeira coisa, irmãos. Seio de Abraão é um linguajar judaico. São Abraão não é São Pedro. E nem São Pedro é São Abraão. Por que eu estou fazendo essa menção? Por que eu estou fazendo essa referência? O católico acredita que os salvos serão recebidos por quem no céu? São Pedro. Tem gente que acredita que os santos, que os salvos serão recebidos por São Abraão. Aqui um linguajar figurativo. Abraão é o pai da fé. Abraão foi quem primeiro recebeu as promessas como o pai da nação de Israel. Abraão não é Deus. Olha só, quantas pessoas Abraão teria que abraçar? Se Abraão vai receber a todos os que morrem, então, irmãos, ele é Deus. Mas não existe outro Deus a não ser o próprio Deus eterno, o Senhor, Criador dos céus e da terra. Quando Jesus fala a respeito do seio de Abraão, é para dizer o seguinte, que Lázaro foi para um lugar de conforto, de consolo, de aconchego, de refrigério. É simplesmente isso. Jesus não está aqui preocupado em nos trazer uma doutrina a respeito do seio de Abraão, mas ele está trazendo uma figura para mostrar que as promessas que são feitas, que foram feitas pelo Senhor, né? E o crente vivendo isso, o crente será recompensado. É apenas isso. Abraão não é intermediário. Abraão não é um tal de São Pedro que vai estar nos recebendo no céu. Não, não é isso. Mas você liga a internet, que você ouve, olha, eu fico boquiaberto. Até pastores dizendo, não, quando o crente morre, ele não vai direto para o céu. Então vai para onde, Zé Mané? Seio de Abraão, não sabe ler. Não sabe ler e interpretar. Esse é o problema. Como que eu vou pegar um único texto, Lucas 16, versículo 22, e criar em cima disso uma doutrina? Tanto é que quem nos recebe lá do outro lado não é Abraão, que Jesus disse para aquele ladrão que se converteu na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Se fosse Abraão, Jesus teria dito para ele, hoje você será recebido por Abraão no paraíso. Então, onde que está o erro aí? Nenhum texto, nenhum outro texto. O erro está no modo como o homem interpreta. Quem nos recebe no céu é o Senhor. E ponto final. E não é um lugar intermediário. Porque Jesus disse ao ladrão que se converteu, estarás comigo no paraíso. É o céu. O céu pode ter nome de céu, pode ter nome de paraíso, pode ter qualquer outro nome. Mas é um lugar celestial. É um lugar preparado pelo Senhor. Versículo 23.
Já no versículo 23, complementa de modo claro a respeito daquele que foi sepultado, apenas no versículo 22. No inferno, estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Vamos lá. Quando o homem morre, o que acontece com a sua alma? Lázaro foi para um lugar de conforto, de refrigério. O rico, ele foi para um lugar que está nitidamente aí apresentado. Inferno. O que sugere a palavra inferno? Tormenta. O que sugere a palavra inferno? Sofrimento. Quando alguém está sofrendo muito, a pessoa às vezes fala, a minha vida é um inferno, ou senão a minha vida está um inferno. Não é assim? Porque a palavra inferno remete à ideia de sofrimento. Quando quando Lázaro morre, ele tem paz. Mas quando o rico morre, ele tem tristeza, ele tem tormento, ele tem sofrimento. E foi algo imediato. Como disse, então, não há um lugar intermediário. Ou será, então, de paz, ou será de tormento. Ou será o céu, ou será o inferno. Não significa que as coisas vão parar por aí, porque a ressurreição só ocorrerá por ocasião do juízo final. É que tem gente que pensa assim, eu vou chegar no céu, aí tudo vai parar, aí vai ser assim para sempre. Não, no céu vai ter movimento, o céu ainda estará aguardando o retorno de Cristo, para a ocasião da ressurreição. E no livro do Apocalipse nos diz que o próprio inferno será lançado aonde? No lago de fogo. Então, coisas estarão acontecendo. Alguma coisa espiritual ainda estará em movimento. Mas, irmãos, já está selado. Ou é céu, ou é inferno. Ou alguém acredita que alguém que está lá no inferno, lá para a ocasião da vinda de Cristo, talvez ainda vai ter alguma chance de entrar no céu? É claro que não. Mas quanto bem que eu estou falando, tem muito crente, olha, eu não estou exagerando não. Tem muito crente pensando assim, que por ocasião da vinda de Cristo Jesus, aí o crente vai saber se ele vai para o céu ou não, e se o não crente ainda vai para o céu, tem chance de ir para o céu, ou não vai para o inferno, alguma coisa assim. Irmão, já está selado. Deixa eu falar uma coisa para você que nós precisamos ter clareza. Na cruz, eu e você já fomos julgados. Portanto, quando eu deposito a minha fé em Jesus, quando você deposita a sua fé em Jesus, já está selado o seu destino. Como eu comentei aqui no culto de domingo pela manhã, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. A vida é uma pessoa. Se eu recebo Jesus, logo, queridos, eu já tenho a vida com Deus, já tenho a vida eterna. Entendamos isso. Se eu recebo Jesus, já está garantido o meu lugar no céu. Eu não preciso aguardar, mas pastor, a Bíblia nos diz a respeito de um trono branco, a respeito de um juízo final. Irmãos, aquilo será apenas para selar, para confirmar. Você quer ver um exemplo? Irmã Vivian, um aluno tira 0. Como sabe que o aluno tirou 0? Ele não respondeu nada da questão.
ele precisa ver a professora colocando 0 ali na prova? Ele não respondeu nada, o aluno já sabe o quê? Tirou 0. O 0 em vermelho ali na prova, a professora ainda continua usando a caneta vermelha no 0? Ou não? Na minha época era assim. Se era C, era azul. Se era D, vermelho. Agora é proibido? Agora é proibido. Tá bom, fiz a pergunta porque as coisas mudam mesmo, já sei. Né? Traumatiza. Geração fraca. Até com cor de caneta traumatiza. Então tá bom. Irmãos, vamos entender. Se o aluno não respondeu nada, ele já sabe. É 0. É 0. E se a professora colocar 1, é benevolência, apenas isso. Porque esteve presente para fazer prova. Aí, para não traumatizar, né? Para não traumatizar, não vamos colocar 0, não. Mas ele sabe. Não acertou nada. A pessoa não acertou nada com Deus. Não acertou nada da sua vida com o Evangelho. Ele já sabe. É 0. Quando Jesus voltar, é apenas o quê? A prova assinaladinha ali, ó. 0. Reprovado. É só isso. Mas hoje é o momento. Hoje é o momento. Não é para depois. Não há como adiar a nossa conversão. Não há. É hoje. Enquanto eu estou vivo, enquanto o homem está presente na terra, ele faz a sua escolha. Ou vida ou morte. Prossigamos com o texto, versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vamos prosseguir um pouquinho? 25 também. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Ó, por isso que eu falei, o que representa o seio de Abraão? Consolo, refrigério. Ele está aqui consolado. Tu em tormentos. Outro. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. É esse ponto que eu quero chegar. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Jesus conta essa história. Pergunto eu, já tinha acontecido a ressurreição? Sim ou não? Não. Jesus estava apenas falando do destino das almas dos homens. Apenas isso. Uma vez que morreu, está selado. Não há como ser transportado de um lugar para o outro. Então, o que isso significa? Que por ocasião da vinda de Cristo Jesus, sabe, o juízo final, quando os mortos ressuscitarão, será apenas uma sequência do hoje. É apenas uma sequência do hoje, porque já está selado. Então o momento é hoje, não é para depois. Vocês entendem por que eu fico preocupado com essa teoria pré-milenista, que fica ensinando que Jesus vai vir, arrebata a sua igreja, aí 7 anos de tribulação aqui na terra, aí aqueles que morreram nesse período de tribulação, de preferência os que morreram, mas o Espírito Santo já foi retirado. Né? A teoria pré-milenista ensina isso. Deixados para trás. Deixados para trás. Aí ensina isso. Aí então, depois de 7 anos, haverá que 1000 anos de paz. Aí fico perguntando, 1000 anos de paz para quê? Irmãos, já vamos começar pelo básico. Jesus veio. O Espírito Santo foi retirado. Me convença na Bíblia que alguém pode se converter
sem a ação do Espírito Santo? Me convença. Me mostre, pode ser até no antigo, sei lá, você tem números, se você quiser. Me mostre um livro na Bíblia que mostre que alguém pode se converter sem a ação do Espírito Santo. Se alguém me mostrar, eu vou me converter para o pré-milenismo. Irmãos, quando Jesus vier, os mortos se levantarão. E haverá o julgamento. Acabou. E sabe por que eu me preocupo com essa teoria? Vou falar de mim, a minha experiência. Eu era adolescente. Na época, tinha um disco famoso, A Última Trombeta. Oslo, capital da Noruega, não é isso? Falei certo? É Oslo, capital da Noruega, né? Oslo, capital da Noruega. E está escrito lá no livro do Apocalipse, ninguém pode acrescentar nada ao que está escrito, né? Mas o cara teve toda uma revelação. Aí eu pensava assim, tá bom, se eu não me converter agora, Jesus vai voltar. Mas se eu não me converter agora, depois eu tenho 7 anos para poder me converter. Meu irmão, não tem não. Não tem. Vocês estão percebendo como é importante realmente alcançarmos entendimento pela palavra? É claro que esse assunto é um tanto que complexo e somente esse momento que nós temos aqui talvez não seja suficiente, mas eu quero tentar que você pense no assunto e se aprofunde, buscando conhecimento na palavra. Helena, vamos continuar com o texto aí, então? Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. O rico estava desesperado, porque tem 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Bem, devo parar por aqui um pouquinho. Aqui Jesus ressalta um princípio fundamental. O tempo que Deus concede a toda a humanidade é pela pregação do Evangelho. É isso. Então não tem esse negócio de um morto nos visitar e trazer alguma revelação. Há um abismo. Eu me lembro uma vez, eu era adolescente, eu tive acesso a uma literatura que dizia que um tal de pai de santo aí, que não me lembro quem é, era um livro bastante antigo, ele havia tido na região dos mortos, com algum morto, né, conversando com alguma alma, de uma alma penada aí, não sei como, o que era o planeta Marte. Aí eu lendo o livro, era uma cidade, com transporte, avião e tudo. Um livro bem antigo, mas muito antigo. E a ciência sabe perfeitamente, né, que não tem cidade hoje, né, mas naquela época, quantos aquele livro, né, conseguiu enganar, porque a ciência ainda não tinha adquirido tanto conhecimento. Irmãos, não tem esse negócio de conversar com morto, não. Nem Abraão podia avisar lá para os irmãos do rico, nem ele podia sair, dar uma escapadinha para poder avisar, sabe, para os seus irmãos a respeito. Não tem. Isso para todos nós precisa ficar totalmente claro. Porque o mundo, né, a gente vê até em filmes assim, a pessoa morre, a pessoa volta lá, de repente no cachorro, a pessoa morre, de repente volta, né, numa criança, num bebê. O cara era um homem machão, durão, aí de repente volta como mulher. Já perceberam? Filmes ficam tratando dessa forma, brincando, né, com essa situação. Isso pode trazer muita confusão. Mas nós temos a palavra. E vamos concluir então com o próximo versículo. Mas ele insistiu: não, pai, Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Vocês concordam com isso? Sim ou não? Hã? Vocês concordam com isso? Sim ou não? Claro que não. Sabe qual é a prova? Jesus morreu e voltou. E
Por que o povo não crê? Se ele retornasse, o Abraão retornasse entre os vivos, eles não iam falar dessa forma, mas iam falar como, talvez se fosse nos dias de hoje, iam falar como nós falamos hoje. Não, isso foi apenas uma experiência de quase morte. Não morreu de verdade, é quase morte. Vocês entendem que a ciência, olha só, ela chega a ser, às vezes, como que eu posso dizer para você? Ela caminha num estado de negação. Experiência de quase morte. Ou morreu ou não morreu? Por que de quase morte? Ou morreu ou não morreu. Mas a pessoa fala hoje, a ciência hoje, experiência de quase morte. Ué, ou morreu ou não morreu. Concorda comigo? Acompanharam o raciocínio? Mas a ciência não consegue admitir a realidade espiritual. A ciência, aquilo que ela não consegue explicar, então ela dá um jeitinho para forçar a situação, para forçar a barra. Bem, irmãos, nós lemos aqui no início: morrendo o homem, porventura, tornará a viver. Nós já sabemos a resposta. Nós só precisamos estar cada dia fundamentado, nós precisamos estar fundamentados naquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E se alguém exigir a razão, alguma explicação de nossa fé, pela palavra, explicar. Eu não preciso inventar nada, não preciso ficar imaginando nada. Eu não preciso, considerar certas tradições da nossa cultura a respeito do assunto. Eu só preciso me apegar à palavra. Na palavra, eu não vou errar. Na palavra de Deus, você não vai errar. Mas, pastor, eu uso a palavra. Bem, aí preciso também aprender a interpretar. Se não sei de Abraão, será o quê? Um estado literal. E como eu disse, não há São Pedro e nem São Abraão, do modo católico de tratar o assunto, essas pessoas. Amém, irmãos? Vamos cair em pé neste momento. Vamos orar ao Senhor. Esperamos sinceramente que esses assuntos que foram tratados, durante esses domingos possam ter inspirado a cada um a estar pensando em cada assunto, no fortalecimento de sua fé. E eu alerto com todo carinho: saiba selecionar pastores do YouTube, saiba. Não ouça qualquer pregador sobre todos os assuntos. Há certos pregadores que são excelentes evangelistas, mas doutrinariamente são um fracasso. E olha que sou muito bonzinho, hein? Quando um pastor é bom naquele assunto, eu sou daquele tipo. Examinar tudo e reter o que é bom. Então, o que é bom, não, eu vou ouvir, isso aqui é bom. Mas se você não tem capacidade de filtrar, não ouça não. Não ouça. Se não sabe, vai trazendo confusão para a nossa fé. Vai trazendo confusão, em relação à doutrina da palavra. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos já ouviram esse ensino? Melquisedeque não nasceu como nós. Quantos já ouviram isso? Meu Deus do céu, já ouvi tantas vezes a gente ensinando isso. Mas é falta de capacidade de interpretar o texto sagrado. O problema não está na Bíblia. É falta de capacidade de entender o texto. Vamos amar a palavra. E toda vez que estivermos lendo a palavra, meditando a palavra, vamos orar. Espírito Santo de Deus, me ilumine, me dê entendimento. Que eu possa me libertar de tradições, As tradições da nossa época, que me liberte de tradições.
Eu não posso tentar adaptar a minha verdade com a verdade de Deus. Eu tenho que partir da verdade de Deus para que a minha verdade, entre aspas, ela seja transformada e aperfeiçoada. Porque, de outro modo, nós iremos errar o caminho. E esse não é o nosso desejo. Amém? Curva a sua fronte e feche os seus olhos. Pai querido, a Tua palavra é vida. A Tua palavra é verdade. A Tua palavra é luz para o nosso coração. Humildemente, Senhor Deus, nós nos sujeitamos a Ti agora, para que a Tua palavra, a respeito do assunto que foi tratado aqui nesta manhã, ilumine o nosso coração. Pai, e fortaleça-nos na Tua palavra. Diante de tudo que foi considerado neste mês, sobre apologética cristã, que o Teu Espírito nos desperte realmente a verdade e a orientação da Tua palavra santa. Ô Pai querido, confirme a Tua obra no nosso viver e nos prepare para o culto desta noite. Abençoe o irmão Max, que estará aqui com a Tua igreja. Abençoe também a Tua serva, a irmã Elane, que estará ali na Nova Bereia. Abençoe também a minha vida, que estarei ali, Senhor Deus, em Oiticica. Que possamos estar sendo usados por Ti para a Tua glória, Senhor. E que cada vez mais estejamos apegados a Ti. Que cada vez mais possamos nos render a Ti. Assim oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.